Vocês sabem quantos jovens foram sepultados no Brasil em 10 anos? Ou de 2006 a 2016, nos governos do PT? Jovens de 15 a 29 anos. Foram 324 mil jovens sepultados no Brasil pela violência. 7 vezes o número de soldados norte-americanos que morreram na guerra do Vietnã durante 20 anos. E nós não estávamos em guerra. A guerra é esta. A guerra é essa no combate à corrupção. Ah, sim, ele disse que... Como é que é o nome? Na verdade, é um exemplo, né, do que está ocorrendo. Muitos brasileiros estão fora do Brasil, mas desejosos de retornar. O nosso país é extraordinário, né? Veja aí, Curitiba, uma cidade que é considerada uma cidade modelo, a capital ecológica. Certamente, outras capitais ecológicas importantes nós temos no Brasil. Aqui no Paraná mesmo, Maringá é uma capital ecológica, né? Porque é uma cidade super arborizada e uma cidade encantadora como Curitiba. E o Brasil é esse espetáculo, né? De riquezas fascinantes, riquezas naturais fascinantes, de potencialidades econômicas extraordinárias. É evidente que muitos brasileiros gostariam de retornar, foram embora não porque desejassem ir para outros países, foram embora por falta de oportunidade. Por isso eu me lembro sempre daquele morador de rua lá em Uberlândia que dizia que morava debaixo de uma árvore, que não tinha salário, mas pedia para não falar em pobreza, porque o que ele queria é que se falasse em falta de oportunidade. Na ótica dele, um homem pobre, sem salário, sem moradia, na rua, na amargura, na angústia do dia a dia. Na sua ótica, o que falta no Brasil é oportunidade. Se nós oferecermos oportunidades, eliminaremos a pobreza, a miséria e certamente, em primeiro lugar, estaremos eliminando o desemprego. Bem, gente, acho que já falamos o suficiente. Quero agradecer aí a participação de todos. Nós temos essa preocupação de conversar sempre, para prestar contas do nosso trabalho, para também apresentar as nossas opiniões sobre os fatos que ocorrem no dia a dia do Brasil. E nesta semana nós tivemos uma semana produtiva, porque vi um projeto que apresentei em 2014, que considero muito importante, diante dos escândalos que assistimos, com os recursos que foram desviados do Brasil, colocados lá fora, proporcionando um estímulo à corrupção internacional, os recursos por intermédio do BNDES. Nós conseguimos aprovar nesta semana, na quarta-feira, um projeto no plenário do Senado Federal que acaba com o sigilo bancário para essas transações, para os empréstimos do Brasil para outras nações. Não só por intermédio dos bancos públicos, mas eventualmente também por intermédio de bancos privados, repassadores de recursos públicos. Então, se esse projeto for aprovado na Câmara e sancionado pelo presidente da República, nós não teremos mais sigilo para estas operações. Eu me lembro que quando governador aqui do Paraná, né, nós contraímos empréstimos junto ao Banco Mundial. E o Banco Mundial não realiza empréstimo a outro país com sigilo. Há transparência da parte do Banco Mundial, mas aqui também havia a transparência da nossa parte, porque nós apresentamos à população do Paraná, à época, todos os dados sobre o empréstimo. É um empréstimo para desenvolvimento urbano, um empréstimo para o chamado Programa Paraná Rural, que compatibilizava a preservação ambiental com progresso, com desenvolvimento, com prosperidade, com produtividade. E nós apresentávamos não só o valor do empréstimo, apresentávamos o prazo de carência, as taxas de juros e a perspectiva de retorno. Porque esse tipo de empréstimo tem que ter uma relação custo-benefício para o investimento. Então nós apresentávamos, olha, nós estamos tomando emprestados alguns milhões de dólares,
vamos imaginar, 200 milhões de dólares, e teremos com o incremento de impostos pagos um retorno de tanto, não é? Então nós dizíamos, olha, esse empréstimo vai custar isso para o Paraná, mas o retorno é superior, então é conveniente fazer esse empréstimo. Então essa transparência é absolutamente imprescindível e nós tivemos sucesso nesta semana com a aprovação desse projeto. E um outro sobre o Bolsa Família, que nós já comentamos aqui em outras oportunidades. E também o Senado votou um projeto que facilita a vida de estados e municípios. Em relação a esse projeto, eu vejo o seu resultado com tristeza, porque isso significa assumir a incompetência de alguns. Pela incompetência de alguns, os eficientes acabam pagando, porque vai se facilitar prorrogação de prazo para pagamento de dívidas, e com isso nós vamos aumentar a dívida pública do país, que já passa de 6 trilhões de reais, 85% do produto interno bruto, e sem dúvida até o final do atual mandato nós teremos aí uma dívida pública de 100% do produto interno bruto. Isso é lamentável e é dramático para um país tão próspero como o nosso, com tantas riquezas, extraordinárias riquezas, mas infelizmente muitas vezes governado pela incompetência e pela corrupção. Enfim, a noite chegou. Nós começamos a falar era dia e agora já é noite, não há mais espaço para conversa aqui. Esse vídeo estão todos, tá? Hein? Esse vídeo todas as semanas estão no YouTube. Nós vamos colocando os nossos vídeos, o Curico está lembrando que nós vamos colocando os nossos vídeos no YouTube e pedindo a vocês que se inscrevam lá no nosso canal. Muito obrigado a todos vocês, um ótimo final de semana. Eu agora à noite tenho um evento comemorativo dos policiais federais do Paraná e estarei lá. Um grande abraço a todos vocês. E nós precisamos dizer mais uma vez, a corrupção mata. Aliás, há um vídeo do ministro Barroso em que o título é "A corrupção mata". A corrupção no Brasil matou muita gente. É por isso que não há exagero quando se afirma que eles são ladrões e assassinos, porque roubaram o dinheiro que poderia salvar vidas. Nos hospitais, por exemplo, quantos brasileiros morreram nos hospitais do Brasil por falta de recursos? Lá, nos corredores dos hospitais, seres humanos amontoados à espera de um atendimento médico que não chegava e muitas vezes viam a morte chegar antes que chegasse o médico, porque os recursos foram roubados dos cofres públicos do país, e nós vamos nos conformar com isso, e nós vamos ser condescendentes com essa invasão criminosa que, bisbilhotando a vida de 2 agentes públicos importantes no Brasil, levaram o país a discutir se houve ilegalidade na ação de um juiz e de um procurador, para que nos esqueçamos que os marginais que estão presos e que querem libertar foram responsáveis também por estas mortes, e também nas ruas, engolidos pela violência, na ausência de uma estrutura de segurança pública capaz de conter a criminalidade crescente no nosso país. Vocês sabem quantos jovens foram sepultados no Brasil em 10 anos? Ou de 2006 a 2016, nos governos do PT, jovens de 15 a 29 anos, foram 324 mil jovens sepultados no Brasil pela violência, 7 vezes o número de soldados norte-americanos que morreram na guerra do Vietnã durante 20 anos, e nós não estávamos em guerra. A guerra é esta. A guerra é essa no combate à corrupção. Esta que é a guerra que nós devemos travar contra a organização criminosa que assaltou o Brasil nos últimos anos. Eu peço permissão para ser indignado diante destes fatos. E me perdoem, juristas, professores, OAB,
Me perdoem aqueles que são condescendentes com isso e que aceitam a invasão criminosa, que ao invés de combater o crime desta invasão criminosa, procuram expedientes, legais ou não, para justificar que a Operação Lava Jato foi uma operação com água suja. Paz, meus senhores, àqueles que preferem ser coniventes com o crime, com organização criminosa, a defender o combate implacável à corrupção.